Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma tarde, com esse calor, falando da Palavra de Deus, dando entendimento da Palavra de Deus, para que Deus possa tocar em nosso coração e fazer que nós voltemos ao primeiro amor. Mas como isso, irmão? A palavra, ela é clara, é viva, eficaz. A palavra nos direciona, como temos uma direção do catecismo da Igreja Católica, aonde nós vamos estar refletindo. Mas hoje Paulo, ele escreve uma carta a Coríntios. Por que, irmão? Uma carta que é da segunda viagem dele, há mais ou menos 50, 51 anos depois de Cristo. E ele escreve essa carta para esse povo. É um povo que era um povo vivido como sodomitas, pessoas que viviam de homossexualidade, vivia se adulterando, vivia fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas Paulo chega com essa carta para poder mostrar que tudo pode ser mudado através da sua pregação, através da sua palavra. Porque ele diz assim, lá em Coríntios do 6, do 12 em diante, ele fala assim, ó: a mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, às vezes, muitas das vezes, nós somos equiparados ou equivocados ou até induzidos a seguir caminhos que não proferem a nossa fé. Às vezes nós seguimos caminhos que são doutrinários, mas doutrinários por quem? Por pessoas que já se afastaram, que estão com o pé no mundo. E aí Paulo, ele desce na palavra falando que a palavra é de Deus. Quando a gente fala da palavra é porque Deus desce na palavra através do Espírito Santo para nos dar direcionamento, para nós alcançarmos os nossos objetivos, que é o galardão, que é a terra prometida, que é a nova Jerusalém. E Paulo, ele coloca essa direção nessa palavra. Nós estamos vendo o que está acontecendo nesse carnaval. Muitos, a maioria, elas estão direcionando a quê? A um mundo perdido, a um mundo que já não tem mais lugar de Deus. O que está prevalecendo é o mal, e isso nós cristãos, nós temos que levar a semente do amor, a semente da palavra, para que essas pessoas possam ter entendimento e voltar ao primeiro amor. Quem que é o primeiro amor? O primeiro amor é Cristo, o primeiro amor é cruz, o primeiro amor é sofrimento. Então, eu já falei sobre isso, sobre porta estreita. Irmãos, nós estamos vivendo caminhos de derrotas, nós estamos vivendo caminhos de poço, de fundo, aonde nós não vamos ter mais corda, nós não vamos ter eunuco para jogar o lençol, nós não vamos ter mais a visão dos profetas, nós não vamos ter, vai estar tudo acabado, porque nós estamos vivendo num mundo de pecado, aonde o pecado está prevalecendo. E isso, nós cristãos temos que levar essa palavra de Deus para que essas pessoas possam ter entendimento, possam ter uma esperança de vida. A palavra diz assim: se eu não falar, as pedras vão falar. É por amor ou é por dor? Às vezes é mais por dor do que por amor, mas nós temos que inverter essa situação, aonde nós vamos em vários lugares
nós vamos fazer nossos trabalhos comunitários, nós vamos levar a palavra de Deus, mas as pessoas ainda não estão acreditando. Eles estão esperando ouvir o ranger de dente, o choro, mas enquanto isso, nós temos que ter a misericórdia de Deus para levar esse amor até essas pessoas. E Paulo, ele nos coloca uma direção quando ele faz uma dessas viagens a Corinto, ele nos diz algo grandioso, como que está escrito no livro de Atos Apóstolos. Ele diz assim: ele deixa Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, com a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e trabalhar ali. Todos os sábados Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer os judeus e gregos. Olha, Paulo chega em Atenas, conhece Áquila e Priscila, vai para a tenda deles e ele começa a estudar, ele começa a partilhar a palavra de Deus e discutia na sinagoga, discutia nos templos, procurando falar para ele: peraí, ó judeus, converta, creia no evangelho, porque Deus fez isso comigo, Deus fez isso. E aí ele começou a ensinar judeus e gregos. Desde que Silas e Timóteo já chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Cristo. Olha só, ele chega, ele se reúne e ele começa a levar a palavra de Deus, falando: ó, Jesus é o Cristo. Mas aquele povo, ele tinha resistência, ele blasfemava contra a palavra de Deus. Mas só que Paulo ele faz diferente. Ele sacode as vestes e disse: o vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. E aí ele fala: peraí, eu não quero mais os judeus, eu não quero mais os gregos, agora eu vou para os pagãos. Porque se vocês não estão me ouvindo, os pagãos vão me ouvir. E aí ele vai dirigir a palavra aos pagãos. E aí chama-se um homem chamado Tício Justo, um adorador de Deus que morava ali do lado, e ele começa a explicar a palavra de Deus para ele. Só que ele já estava na sinagoga e ele acredita no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo abraçava com fé e recebia o batismo do Espírito Santo. Uma certa noite, numa visão, o Senhor chega para Paulo e diz: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Essas são as palavras do Senhor. Irmão, olha só a direção que Deus nos concede nessa tarde. Uma direção espiritual, uma direção que vai levar ao nosso entendimento a algo grandioso. Que ele fala: certa noite em visão, então Deus desce, olha só, Deus desce em visão, Deus desce em sonho, Deus desce para falar na palavra de Deus, como está falando agora, mas ele também concede algo grandioso. Ele fala: peraí, não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Olha só, não tenhas medo, continue a falar e não te cales. Não tenhas medo, continue a falar e não te cales. Essas são as palavras que Deus desce para ele e começa a falar.
Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. São anotações, irmão. Porque eu estou contigo. Porque Paulo, ele conheceu, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um contato com Deus diretamente no deserto. Todo mundo já conhece essa palavra. Mas ele chega em Corinto, ele vê aquela cidade que está blasfemando contra Deus, uma cidade que virou prostituta, uma cidade que virou sodomita, uma cidade que era uma Sodoma. Enfim, de tantas coisas ruins que estavam acontecendo. E ele vê tudo aquilo e ele fala: peraí, eu tenho que pregar, eu tenho que falar para essas pessoas. Só que ainda ele tinha restrição, ele tinha medo de falar e aquele povo não acreditar, porque todos os lugares que ele ia, ele falava de Deus, ele era surrado, ele era espancado. Então, e de repente Deus desce em visão e fala para ele: não tenhas medo, continue a falar, e não te cales, porque eu estou contigo. E aí Deus desceu na palavra para a gente poder ter esse entendimento. E a palavra diz assim, para o nosso entendimento nessa tarde, uma palavra forte, uma palavra que faz com que a gente repense e pode trazer mudanças ao nosso coração. Ela fica em Coríntios, 1 Coríntios, do 6, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que diz assim: porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? Ele faz essa pergunta. Porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Não vos iludais. Os libertinos, idólatras, adúlteros e afeminados, sodomitas, os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses terá parte no reino de Deus. Ninguém desses vai ter parte no reino de Deus. E alguns de vós ereis isso, algum de vós é isso, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Essas são as palavras do Senhor. Quando eu recebi essa mensagem, eu fixei meus olhos nessa parte. Em alguns de vós és isso? Ele faz uma pergunta. Deus, ele faz uma pergunta para nós nessa tarde. Nós, olha só, nós somos tudo isso que foi lido a seguir. Vós somos tudo isso, nós somos tudo isso. Daí ele coloca, mas ele afirma ainda, em alguns de vós era isso, mas fostes lavado, fostes santificado, fostes justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. A maioria das pessoas, irmãos, eles já receberam o batismo, fizeram a primeira comunhão, receberam o batismo quando era criança, foram justificados, depois eles receberam a primeira Eucaristia, que é a iniciação, e depois ele vai para o batismo, que é você ser purificado, ser justificado
pelo poder do Espírito Santo, aonde você recebe o batismo. Ó, eu te batizo como João batiza. Eu batizo com água, mas virá uns que batizará com o Espírito Santo de Deus. Então eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí você foi liberto, você foi lavado, você foi purificado por essas águas e pelo óleo que ungiu Davi, que ungiu Esaú, que ungiu Saul, que então você foi purificado por isso. E aí você ainda continua no mesmo caminho, você não teve mudança nenhuma. Por que, irmão? Essa pergunta. Deus desce na palavra dizendo: e vós eres tudo isso? Era, porventura, vós era tudo isso, idólatra, libertino, adultos, afeminados, sodomita. Você não era isso. Você não era ladrões, beberrões, estelionatários. Vocês eram tudo isso, não era. E por que que agora está acontecendo tudo isso no mundo? Por que que agora as pessoas mudaram o conceito de vida, mudaram o conceito de repente falar: peraí, eu quero ter outra identidade, eu quero ter outro caminho. E aí nós entendemos, irmãos, que se alguém desobedece à lei da castidade, como Paulo ensinava em Corinto, Paulo ensinava a castidade em Corinto. Falava para aquele povo: saia desse mundo de pecado, de sodomitas, de homem com homem, mulher com mulher, saia disso. Ele dava esse ensinamento, mas ele observou que alguns, olha só como Paulo era, logicamente, era um cara estudado, estudou nas escolas de Gamaliel, então ele era uma pessoa que era instruída na palavra de Deus, nos pergaminhos, nas Torá, mas ele fala assim, ele observou que algum desses membros havia cometido pecados sexuais no passado. E olha só a visão de Paulo. Muitas pessoas, ela muda a sexualidade, abusos sexuais. Às vezes ela saiu com uma pessoa e não foi do jeito que ele queria. E aí conhece outras pessoas através de quê? De induções. Larga a mão, vamos fazer só um pouquinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É assim o mundo, irmão. O mundo é assim. Infelizmente, nós temos que viver a realidade do mundo. E o mundo é assim. E aí, ele diz assim: peraí, a maioria daquelas pessoas havia cometido pecados sexuais no passado. Mas ele diz assim, ele fala assim: mas quando se arrependerem e foram batizados, foram purificados por meio da expiação de Jesus Cristo. Eles foram batizados, reconciliados. Ah, você fez tudo isso? Fez. Mas agora você foi batizado, você foi reconciliado pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí você fala assim: irmão, mas você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que estou passando, você não sabe o que acontece dentro da minha vida ou dentro da minha casa, você não sabe, irmão, mas eu estou dizendo para você que não tenhas medo, continue a falar e não te cales, porque Jesus está com você, porque através de tudo isso Ele nos dá a intenção de dirigirmos a um mundo novo, a um caminho novo. E quando ele fala assim: peraí, aquele povo desobedeceu, aquele povo de Corinto desobedeceu a castidade, está vivendo num mundo de prostituição, está vivendo num mundo de idólatras, está vivendo num mundo de pessoas que já não estão fazendo bem para elas mesmas, vão todos morrer, porque Deus vai vir
Você lembra da história de Sodoma? Deus uma hora vai vir, e aí está próximo. Eu estou falando a todo tempo, está próximo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. A maior idolatria do mundo está sendo adoração ao demônio, está sendo adoração ao mundo ruim, ao mundo perverso. Vocês estão vendo a olho nu o que está acontecendo, mas ainda tem escama nos seus olhos. Você ainda não foi para a rua direita. Você não pegou no deserto e chegou na rua direita para esperar por um homem chamado Ananias para poder vir e orar por você. E sabe quem são os Ananias da vida? São a igreja, o pároco, são os pastores, são as pessoas do grupo de oração que vão orar por você. Esses são os Ananias de hoje, meu irmão. E você ainda não abriu os olhos, e aí você está ainda vivendo um pecado cometido sexual no passado. Você está vivendo no passado, sabendo que Deus, Ele é presente. Aleluia. E aí você está vivendo um mundo desviado, um mundo de portas largas. Você não saiu desse mundo ainda, porque você ainda agarrou o mundo com tanta força, porque você ainda sente o rancor de um abuso, algo que não fez bem para você, e aí você se desviou. Quantas pessoas a igreja não vai cometer essa fala para você, sabe por quê? Porque você é um filho de Deus e Ele não quer te tirar de dentro da igreja. E às vezes você chega dentro da igreja, tem homem com homem, mulher com mulher, mulher andando de mão dada, homem andando de mão dada. Deus, Ele não está falando assim, eu vou abominar essas pessoas. Não, Ele está falando assim, olha só para você ver. Enquanto ensinava, Paulo observou que alguns desses membros haviam cometido pecados sexuais no passado, haviam cometidos abuso no pecado no passado. Então ele não está te condenando, ele está apenas te abrindo os olhos. Ponto. E está falando, foram purificados. E essas pessoas, elas estão fazendo catequese, elas estão indo na igreja, elas estão indo no caminho da confissão, e está fazendo tudo errado. Por quê? Não aceitou Jesus como o único salvador da sua vida, não teve um encontro com Deus. É isso que Paulo coloca. Às vezes pode parecer que, olha só, às vezes pode parecer que a imoralidade generalizada e o pecado sexual são problemas exclusivos de nossos dias. No entanto, em sua carta escrita há 2000 anos atrás, Paulo ensinou e advertiu sobre esses mesmos pecados. Está acontecendo hoje, mas ele já advertiu sobre esses pecados. O ensinamento, Paulo fortalece e corrige os santos de Coríntios. E hoje, meu irmão, eu quero corrigir os santos de todas as cidades. Porque ele corrigiu lá em Corinto, mas nas suas cidades tem isso? Porque na minha tem. Então nós temos que não calar, temos que falar, temos que levar a palavra de Deus para que aquelas pessoas se alimentem da palavra de Deus e corrigir eles, direcionar para que eles voltem, meu irmão, ao caminho do Calvário. É só assim podemos. Só assim podemos, em oração, levar essas pessoas ao caminho do Calvário. E essa lição, meu irmão, ela destina para você, essa destina para mim. Entender melhor a importância do nosso corpo físico que Deus nos deu, a importância de permanecer sexualmente puro no poder da palavra de Deus. E ele fala assim, a cidade de Corinto era uma cidade grande, rica, diversificada, onde o pecado sexual era comum, era um lugar que era em qualquer lugar. E agora vocês estão vendo o que está acontecendo aí, no meio do povo, as pessoas fazendo algo que é imoral aos olhos vistos. Mas por que não vai para um quarto?
Por que não vai para um lugar reservado? Mas não, nós estamos, e pessoas estão batendo palma, estão dando glória a Deus por causa de tudo isso. É a verdade, irmão. Ela dói mesmo. Ela dói, mas vai curar, vai machucar, mas vai curar. Porque, olha só, e ele lista, Paulo lista, ele faz uma lista que fala a fornicação, relações sexuais fora do casamento, o adultério, a homossexualidade, como alguns dos pecados comuns entre os coríntios. Ele diz tudo isso, mas Paulo, ele prega as preocupações dos santos de Coríntios sobre o uso dos recursos da igreja. Por quê? Para promover a necessidade de quê? Materiais. A igreja, ela prega o material, ela não prega o espiritual. E a partir do momento que a igreja começar a pregar o espiritual e deixar o material, porque nós não vamos levar nada, mas sim, aí começa a ter mudança. Irmão, é o que eu digo, parar de passar a mão na cabeça. Ou é pelo amor ou é pela dor, é pancada. Vai na Santa Missa, é pancada. Sabe por quê? Quantos milhões estão na rua pulando carnaval essas horas, nesse exato momento? E sabe o que está acontecendo? A igreja está vazia. A igreja está vazia. E sabe o que vai acontecer? Na quarta-feira de cinza, a igreja não vai ter lugar de assentamento, porque o povo vai vir para a igreja para quê? Para dizer que vai redimir os seus pecados tomando a cinza na testa. Não vai, irmão, não vai. Você quer redimir os seus pecados? Acabou o carnaval? Sim. Fez tudo errado? Sim. Peraí, vou voltar para Deus. Eu vou voltar para Deus. Sabe por quê, irmão? Uma hora Deus vai chegar em você. Uma hora Deus vai falar com você. Uma hora Deus vai colocar você na parede. E aí, irmão, é você e Ele. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então você vai ser obrigado, irmão. Você não vai ser mais convidado, não. Você vai ser obrigado. Porque Ele vai abaixar em você, irmão, o Espírito Santo de Deus. E aí, irmão, não vai ter como você correr mais. Hoje, eu estou te convidando. Eu estou te convidando. Volte ao primeiro amor. Volte enquanto é tempo. Paulo, ele pregava aquele povo de Corinto, buscando os santos de Corinto. Irmãos, quantas pessoas hoje, jovens, estão morrendo nesse exato momento. Por quê? Porque mexeu com a mulher do outro, porque está bebendo demais, porque está usando drogas, porque está fazendo coisas erradas. Irmãos, nós temos que ver, ouvir nas rádios, nas TV que está acontecendo, porque no primeiro dia de carnaval, quantas pessoas já morreram? E aí, Paulo chega para pregar essa linda palavra de Jesus, através da primeira carta a Coríntios. E ele continua, Paulo, ele prega com preocupações dos santos de Corinto, porque lá tinha pessoas boas, lá tinha pessoas que falavam de Deus, mas só que eram abafadas pelo poder da sexualidade regrada, pessoas que viviam através de adultérios, de pessoas que viviam homens com homens, que eram sodomitas, e aí eles faziam o que? As fornicações. E Paulo, ele falava, não, eu me preocupo com aquelas pessoas, eu me preocupo com aquelas pessoas. E a igreja, meu irmão, ela deveria se preocupar com isso, de pregar a verdade, irmão, para esse povo, falar para eles, espera aí, ainda dá tempo, ainda dá tempo. É isso que a igreja tem que pregar, porque eles estão se preocupando com necessidades materiais e as necessidades espirituais estão deixando passar longe. E ele fala, eu exorto-os de evitar o pecado, bem como ofender os outros por suas crenças religiosas. Olha só a grandiosidade dessa palavra. Ele fala, eu exorto e evitar o pecado, bem como ofender os outros
por suas crenças religiosas. Ele não fala de religião, ele fala, peraí, eu tenho que exortar, mas só que eu não posso ofender outras religiões, sabe por quê? Porque eu não sei qual que é o ensinamento deles, mas eu ensino que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o transformador, Jesus Cristo é o que faz novo todas as coisas. Então ele pregava, ele fala, peraí, eu fui uma pessoa errada, mas hoje eu fui convertido, eu tive hoje a expiação de Jesus Cristo, eu tive hoje a reconciliação, porque é Ele que lavou, é Ele que jorrou sangue no madeiro, e a água que jorrou lá também me banhou, me purificou através das mãos de Ananias lá na rua direita. Então hoje Ele está falando para mim e para você, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E ele diz assim, ele ressalta, ele fala assim, eu vou enfatizar, eu vou ressaltar a transformação e a redenção que ocorre na vida de alguém que crê em Jesus Cristo. Irmão, é muita palavra, é muita direção, é muito caminho. Ele fala, eu vou ressaltar a transformação e a redenção que ocorre na vida de alguém que crê em Jesus Cristo. Ele está te dando um caminho, Ele está te mostrando o caminho. Ele é o caminho, Jesus Cristo, mas Ele está falando, através de Paulo, Ele está falando, eu vou ensinar esse povo de Corinto, eu vou ensinar esse povo a viver uma vida de castidade, uma vida de caminho, porque é eles que precisam, porque eu já aceitei Jesus Cristo. E ele começa a dizer, ele começa a falar sobre isso, uma vida de pecado. Os coríntios agora experimentam uma nova vida através da fé em Jesus e da obra do Espírito Santo. Então ele começa a levar a palavra de Deus, ele coloca aquele povo e fala, peraí, eu pregava para judeus, eu pregava para grego, mas agora eu vou pregar para os pagãos. Agora eu vou pregar para os pagãos, eu vou pregar para aquelas pessoas que não entendem nada. Eu vou falar para eles, quer viver uma vida boa, quer seguir os caminhos, quer seguir preceitos, quer seguir as leis, quer seguir decretos, quer seguir o caminho, a verdade e a vida. Eu vou te ensinar, somente existe uma pessoa que vai levar você para o caminho do Calvário, é Jesus Cristo. Então, se vocês crêem em Jesus Cristo, converta. E aí ele começa a pregar para aquele povo. E aí ele fala, peraí, esse cara perseguia cristão, esse cara era uma pessoa que era arrogante, esse cara era uma pessoa que era, às vezes pode ser ladrão, afeminado, pode ser um homossexual, pode ser um bêbado, pode ser um maldizente, pode ser, mas ele mudou. Como que pode um cara que perseguia cristão, fazia tudo errado, fazia tudo atrapalhado, e agora ele mudou? Peraí. E aí as pessoas começaram a olhar para dentro do coração. Aí que é a questão. Aí você olha para dentro do seu coração, aquela sujeira, o bornazinho, eu falo do bornazinho, o bornazinho que se fica pendurado no pescoço, é a bolsinha que você leva para o carnaval, leva para todo lado. Aí você pega, você olha para dentro do coração e fala, peraí, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Em nome de Jesus, isso aqui não é para mim. Nossa, eu tinha vida, eu vivia bem, eu não precisava disso. E aí você começa a transformar, a se transformar através do que? Da reconciliação de Jesus Cristo. Você aceitou a expiação e aí você começa a mudar. Por isso que ele ressalta isso no capítulo 11. No capítulo 11 ele diz claramente, ele fala no capítulo 11, em alguns de vós era isso,
mas foste lavado, foste santificado, foste justificado pelo poder, em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. E aí você começa a ter uma mudança literal. Um homem deitado com outro homem na cama, tendo relações sexuais, seu significado não restringe a prática sexual. Os sodomitas podem ser os parceiros ativos de um relacionamento homossexual, mas a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você muda. Ah, mas daí eu não vou poder mais conversar com ele. Ele vai ser seu amigo, não o seu parceiro. Ele vai ser um seu amigo íntimo, de você contar as suas necessidades, mas não deitar numa mesma cama, porque ele não está falando para você continuar no caminho errado. Ele está falando: muda de caminho, vai para o caminho certo, mas aceita Jesus como o único Salvador da sua vida. E Paulo, ele ensina a lei da castidade do Senhor. A cidade de Corinto era uma cidade grande, rica, diversificada, onde o pecado sexual era comum ali, acontecia pecado em qualquer lugar. Mas Paulo fez uma lista para aquele povo, uma lista que as pessoas falavam assim: peraí, por que ele está fazendo essa lista? Não, ele estava dando ensinamento, ele estava mostrando o caminho. E o catecismo da Igreja Católica, ele diz assim, ó, é claro, isso aqui, irmão, não é eu que escrevi, não é eu, é muito estudo através disso. Eles falam assim, ó, as diversas formas de castidade. Todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua efetividade na castidade. Olha só, no momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. É o Catecismo da Igreja Católica, 2348. E ele diz assim: os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Nossa aprovação, eles verão uma descoberta no respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Depois vai falar aqui as ofensas da castidade, vai falar outras coisas, mas o que me chamou mais a atenção dessa palavra que foi dirigida à carta a Coríntios foi o Catecismo 2359, que fala assim: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradualmente e resolutamente na perfeição cristã. Não te está te condenando, olha só, não te está te condenando, mas está te dando a oportunidade de você se aproximar gradualmente e resolutamente à perfeição cristã. Peraí, meu irmão, mas nós não vamos conseguir ser perfeito, mas irmão, nós não vamos conseguir ser perfeitos, porque só Cristo foi perfeito, mas nós vamos conseguir estar próximo de Deus, nós vamos estar
perto de Deus na tua palavra. E ele falou assim, e Paulo fala assim, lá no Coríntios 6, 18, 20, ele fala: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ao nosso irmão lá de Minas Gerais, aí chegando, nosso amigo Nelson, seja bem-vindo, meu querido. Ele fala assim no 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só, Coríntios 6, 18 ao 20, ele fala: foge da fornicação, ponto. Depois ele fala: peraí, não sabes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então você tem que cuidar. E aí ele continua falando e fala: peraí, você foi comprado por um preço valoroso, bem grande, no Calvário. Sabe o que foi? A morte de Jesus Cristo, aonde a sua expiação, a sua reconciliação foi ali feita no madeiro. E você ainda, e nós, irmão, vamos falar de nós ainda continuamos nesse caminho errado, porque ainda não fomos justificados, não fomos reconciliados, não tivemos a verdadeira expiação de Cristo. Que verdade? Ele fala assim: você acha que o Senhor gostaria que você entendesse nesse versículo? Por que você acha? Ele faz uma pergunta: o que nós achamos desses versículos que fala para a gente fugir da fornicação, que nós somos templo do Espírito Santo, porque fomos comprados por um bom preço e que nós pertencemos a Deus? Ele nos direciona a refletir, a voltar para dentro do nosso pensamento e colocar as palavras em ordem, porque nós temos que entender, irmão, nós estamos aqui emprestado, nós estamos aqui porque foi permissão, mas a hora que ele quiser levar, ele vai levar. E aí, irmão, não vai ter como ficar chorando mais. Sabe quem que vai chorar, irmão? A família. Sabe por quê? É sempre assim, irmão, em qualquer lugar que você for. Você vai sair daqui, você vai lá para o Espírito Santo, você vai lá para Minas Gerais, você vai lá para onde o irmão mora, lá o Nelson mora, e lá a pessoa vai morrer e vai falar, sabe o quê? A pessoa foi a pior pessoa que existiu. A hora que ela estiver no caixão, as pessoas vão chegar, vai olhar para a cara dela assim, no caixão, e vai falar assim: olha, parece que está dormindo. Ah, está tão serena. Descansou. Não descansou coisa nenhuma, irmão. Não descansou coisa nenhuma. A pessoa morreu, fez tudo errado. Foi tudo que tinha que ter feito. Não teve tempo nem de agradecer. Não teve tempo nem a hora de falar: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Não teve tempo. Não teve tempo. Essa é a realidade. Todos que vão ser enterrados, todos que estão para ser enterrados, geralmente, às vezes, sem generalizar também, às vezes você vê que a pessoa foi uma pessoa de santidade, foi uma pessoa que não falava mal dos outros, foi uma pessoa que era bem de vida, foi uma pessoa que era bem de vida não financeiramente, mas espiritualmente. E a pessoa, quando a pessoa morre, a pessoa sofre. Ela sofre. Por quê? Ela tem que passar ainda por esse processo. E agora, quando as pessoas são ruins, elas morrem, não dá nem tempo. Por quê? Porque é assim, irmão. O inimigo, ele pega as pessoas desse jeito. E hoje, na palavra de Deus, Paulo leva lá para aquele povo de Corinto: converta,
Saia desse caminho de prostituição, saia desse caminho de sodomitas, saia desse caminho de libertinagem, aonde vai levar você à morte. E lá vai ter choro e ranger de dente. E aí é sua família que sofre, é sua mãe que sofre, é só o seu pai que sofre. Porque você está vivendo, não está vivendo o ensinamento da igreja, não está vivendo o ensinamento da igreja. E nós estamos vivendo nesse mundo, que ainda nós como pregadores, evangelizadores, nós temos que falar, irmão, ensinar esse povo a verdade. Isso não machuca, isso não ofende, isso é uma reflexão que você coloca para que as pessoas tenham entendimento. Você vai receber o que você quer de Deus. Olha só o que fala: a mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Ponto. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu não sei o que você se passou, eu não sei o que aconteceu na sua vida, que você se desviou para outro caminho, eu não sei o que aconteceu, mas Jesus Cristo sabe o que aconteceu. Às vezes foi uma perca de algum ente querido, às vezes foi uma perca amorosa dentro de casa, a mãe já não está te dando aquele verdadeiro amor, ou o pai já se distanciou, mas daí você foi atacado, ou induzido por outras pessoas. Se você foi induzido por outras pessoas, seja forte e corajosa, saia desse caminho enquanto é tempo, porque esse caminho não vai levar você a Deus, não vai levar você à terra prometida. Essa é a verdade da igreja, que não prega isso. Prega, ai que belezinha, que belezinha coisa nenhuma. Que belezinha, a palavra é justa, a palavra vai falar que não herdarão o reino de Deus, se não se voltar para Deus, se não reconciliar com Deus, não vai. Nós não pregamos para ganhar dinheiro, não. Nós pregamos para mudança de conversão, arrependimento, mudança que nós também precisamos a cada dia. Mas irmão, mas você é pregador, mas eu vivo o tempo todo mudando, arrependendo, se convertendo, pedindo conversão, pedindo arrependimento, pedindo que Deus olhe por mim a todo tempo, porque o diabo ele está nervoso. Você acha que o diabo queria que eu estivesse falando isso aqui? Não, ele queria que eu estivesse quieto. Mas olha que Deus fala para Paulo através: não tenhas medo, continue a falar e não te cales. Aleluia. Irmãos, ainda dá tempo. Olha só, a lei de castidade do Senhor, vocês viram o que eu li no catecismo da Igreja Católica, é o templo de Deus, onde o Espírito, ele habita. Hoje ele habita em mim, habita em você. Mas irmão, mas eu estou no pecado. Ainda que você estivesse no pecado, Deus, ele habita em você, porque ele te conhece. Só que ele está te dando tempo para você se reconciliar com ele. É simples. É momento de adorar. É momento de adorar a Deus. Paulo usou para ajudar os coríntios a entender o poder purificador da expiação de Jesus, que está ao alcance de todas as pessoas. Olha só, ele chega para Corinto e fala: eu vim para te mostrar o caminho. Olha só o que ele diz quando ele chega em Corinto. Ele fala assim, o corpo, porém, não é para a prostituição, é para o Senhor, e o Senhor é para o seu corpo. Ele diz claramente: acaso
ignorais o vosso corpo e o templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus. Ele prega para Corinto, ele é claro, ele fala: para com essa prostituição, para com essa libertinagem, para com isso que está acontecendo, porque vós não sabeis que é templo do Espírito Santo, que ele mora em você, que Deus lhe concedeu esse corpo. E aí aquele povo, ele começa a ter mudança de vida, ele começa a voltar a olhar para dentro do coração, e aí eles começam a ter uma vida nova. Porque é essencial saber, irmão, que Jesus Cristo pode nos purificar do pecado sexual. Aleluia! Olha que palavra, irmão. Porque é essencial saber que Jesus Cristo pode purificar do poder sexual. Quantas pessoas são transformadas hoje no mundo? Quantas pessoas estão sendo transformadas porque aceitou Jesus no seu coração como único Salvador? Único Salvador. Então a pessoa vai falar: peraí, eu vivi nesse caminho há muito tempo. Nesse caminho eu só tive desilusão. Nesse caminho eu só tive algo que me condenasse. Olha o espinho na carne de Paulo, falando mais uma vez com vocês. Aí, olha só as coisas que me aconteciam. Eu era abordado, eu sofria abuso, eu apanhava, eu vivia num mundo obscuro, um mundo escuro de trevas. E quando eu estava ali naquele momento, eu não sabia o que fazia. Eu só pensava: Senhor, cuida de mim. E aí lembrava de Jesus. E aí as pessoas vão se transformando. Por quê, irmão? Porque é Deus falando aos poucos no coração daquelas pessoas que estão nesse caminho hoje. Porque Deus, ele dá o livre acesso, ou melhor, ele te dá a liberdade para você seguir os seus caminhos. A porta estreita, a porta larga, ou em cima do muro, ou embaixo do muro. Ele está te dando essa oportunidade, mas ele está ali o tempo todo, só te observando, falando: como esse meu filho é fraco, como esse meu filho, ele não tem decisões, como esse meu filho, ele está no caminho errado, como esse meu filho, ele não está direcionado ao amor, ao meu amor, mas eu vou estar aqui como aquele filho pródigo, irmão. Ele sai em busca de prazeres da vida, mas quando acaba o dinheiro, quando acaba tudo, quando acaba amor, quando ele vive em escuridão, quando ele vive em momentos de dificuldade, quando ele vive em momentos que ele fala assim: isso aqui não é para mim, a minha vida é lá, eu tinha tudo. Eu tinha tudo. E aí ele começa a referir, ele começa a expressar palavras para voltar ao grande Pai. Pai, eu pequei. Aleluia. Eu pequei. Só que ele não acha palavras para falar. Peraí. E aí hoje Deus, ele está te dando essa oportunidade de você falar assim: peraí, Pai, eu pequei. Não era isso que era o caminho. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa correta. Eu quero ser uma pessoa que vá com o Senhor nos caminhos. Eu quero que o Senhor seja meu exemplo. É isso que Paulo falava para aquele povo. Ele colocava as palavras na boca daquele povo, para aquele povo falar para Deus de forma simples. É o que eu venho pregar, para você não se preocupar do que modo que vai falar, do jeito que vai falar, mas fale, porque Deus, ele está te ouvindo. Deus, ele está o tempo todo te ouvindo. Ah, meu irmão, mas você está falando do carnaval, você falou do carnaval, você falou, irmão, generalizar carnaval
É a mesma coisa de você viver o ano inteiro na bagunça. Carnaval são 4 dias de perdição. O ano são 365 dias. E aí você está vivendo 365 dias do mesmo jeito. Vira ano, sai ano, você está ali do mesmo jeito. É vivendo a mesma vida. Qual que é a vida? A vida fácil. A vida fácil. Aí vai na igreja de mão dada, homem com homem, mulher com mulher. Está tudo errado. Mas Deus, ele não vai te julgar agora. Não. Deus não vai te julgar agora, sabe por quê? Porque o demônio, ele está dentro da igreja. O demônio está por dentro da igreja, irmão. E temos momentos que ele não suporta. Aí ele sai. É a hora que desce Jesus na Eucaristia. Aí ele não aguenta, irmão. Agora, vai viver uma vida de Eucaristia. Vai na igreja. Eucaristia, Senhor, eis-me aqui. Vai na igreja, Senhor, eis-me aqui. Vai na igreja, Senhor, muda a minha história. Senhor, me mostre o caminho. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu venho aqui. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna, como Pedro disse. Faça como aquele centurião. Pegou, Senhor, meu servo está doente. Vá, minha filha está doente, vá. Então prostra dentro ali da igreja e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça nova a minha história. Não faça, Senhor, do jeito que eu quero, mas faça do jeito que o Senhor quer. E aí, irmão, começa a abrir as portas, porque a palavra é clara, é promessa. As portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus, ele é dono do céu, da terra e do inferno. Então, irmão, você não precisa ter medo, que quando ele chega para Paulo, ele fala: Paulo, não temas, não tenhas medo, continue a falar e não te cales. Ele chega para Paulo, ele direciona Paulo, ele dá um impulsionamento em Paulo, porque Paulo ainda está falando ainda grego, Paulo ainda está sentindo falha na sua fala, mas ele fala: não tenhas medo, continue a falar, não te cales, porque aí ele fala assim: agora eu vou levantar ele, que agora Paulo vai sair daqui, Corinto vai tremer, porque ele vai falar: eu estou contigo. E é você gritar, vivenciar, dar glória a Deus. Quando você vai na igreja, um pregador, um pastor vai falar para você: vai em paz, pois o Senhor está contigo. Irmão, ele está dando uma ordem através de Deus para você, falando: vá em paz, porque o Senhor está contigo. Agora, a expiação de Jesus Cristo, ele alcança todas as pessoas. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei. Eu não sei como está vivendo uma vida nesse carnaval. Os segmentos, as orgias, as blasfêmias, a libertinagem. Eu não sei, mas eu sei, se a igreja pregasse a verdade da palavra de Deus, que todos não herdarão o reino de Deus por causa disso, por causa do manual que Paulo deu, eu garanto que as pessoas ou esvaziavam a igreja ou enchia a igreja, porque a igreja tem que falar a verdade, mostrar que tem autoridade, mostrar que nós somos retos aos olhos de Deus, por mais que estivemos tortos, mas ouvimos e aprendemos a verdade. As vítimas de abuso, olha só, é muito importante isso, meu irmão. As vítimas, isso aí é estudo, irmão.
As vítimas de abusos sexuais não têm culpa por esse pecado e não precisam se arrepender. Se você for vítima de abuso, saiba que é inocente e que Deus ama você. O que você tem que fazer? Olha a receita do bolo. Converse com seus pais ou com outro adulto confiável e busque um conselho de um bispo imediatamente. Um bispo imediatamente. Eles podem lhe dar apoio espiritual e auxílio para obter a ajuda que necessita. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem disso. Por quê? Estão vivendo no mundo de olhos fechados, de escamas nos olhos. Eu já disse, enquanto você não procurar um Ananias, nada vai mudar. Porque Ananias, ele foi com medo, mas foi até Paulo, que era Saulo. Ele foi, e quando ele chega, ele fala: eu vou te apresentar o Espírito Santo. Abra os olhos. E de repente as escamas caem. E hoje ele quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Com cada um de nós. E Paulo, ele ensinou sobre Jesus Cristo e sua expiação para aquele povo de Corinto, aonde foram transformados. E hoje, irmão, ele coloca para nós que sois vós mesmos o que foste comprado com o preço no madeiro, aonde ele não chorou, ele não gritou, ele não teve dor, mas ele disse: Pai, toma o meu espírito. Aleluia. A palavra de Deus é muito linda, irmão. Ela muda as pessoas, ela muda o nosso caminho, ela muda o nosso jeito de ser. Vamos continuar sendo pecadores, sim, mas somos reconciliados através do Espírito Santo de Deus na sua palavra, que é viva, porque a palavra ensina, exorta, mas ela cura. A palavra, ela corrige, mas ela cura. Então, quando vivemos a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, nós temos que olhar para o monte, nós temos que viver como Sião. E aí começam as coisas a fluir na nossa vida. E ao dizer que os ímpios não herdarão o reino de Deus, Paulo está afirmando que os ímpios não são filhos de Deus, nem são herdeiros da vida eterna. Isso não significa que alguém que já cometeu um desses pecados terá a sua entrada negada no céu. Olha, irmão, fui claro e objetivo. Paulo diz claramente que os ímpios são filhos, não são filhos de Deus, nem herdeiros da vida eterna. Mas isso não significa que já cometeu um desses pecados terá a sua entrada negada no céu. O que diferencia a vida de um cristão e de um não cristão é a luta contra o pecado e a capacidade de superá-lo. Quando você luta, busca a palavra de Deus, é sinal que você está superando, está lutando contra o pecado e a sua capacidade. É você contra você o tempo todo. Deus, ele sempre retornará
a lutar contra o pecado. Sempre retomará a luta contra o pecado. Por quê? Porque quem tem pecado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos nós somos filhos, co-herdeiro do reino de Deus. Mas não é porque somos filhos e co-herdeiro do reino de Deus é que vamos entrar no reino de Deus. Se nós não nos convertermos, se nós não voltarmos ao primeiro amor, se nós não voltarmos aos olhos para o monte, de lá que vem o meu socorro, o monte de Sião que não se abala, se nós não estivermos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, se nós não estivermos em frente ao madeiro, glorificando, exaltando o nome do Senhor, irmãos, possivelmente nós não entraremos no reino de Deus. Somos práticas de pecado, mas quando nós somos redimidos ao sangue de Cristo, quando nós somos em expiação ao Cristo, reconciliado ao Cristo, nós herdaremos sim, porque Deus é amor, hoje e sempre. Mas não é porque Deus é amor que também não é fogo consumidor. Então, irmãos, a resposta do cristão ao pecado é odiá-lo. Irmão, sai fora do pecado. Sai fora do pecado, meu irmão. Sai fora. Porque se você não se arrepender dele e abandoná-lo, você não entrará no reino de Deus. Infelizmente, irmão, não tem como dizer, passar, massagear o seu ego e falar, fica no pecado, que Deus está esperando por você. Não. Sai fora enquanto é tempo. Porque Ele vai estar esperando. Ele vai estar te esperando, como o filho pródigo. Ele saiu, mas o pai estava esperando. E quando você chegar, você pode ter certeza que ele vai te dar o melhor anel, vai te colocar sandálias e vai te dar vestes novas. Essa, irmão, é a palavra de Deus, porque Deus, Ele nos dá força, nos concede graça para resistirmos, para sermos fortes e capazes de resistir o pecado. Porque o pecado, irmão, ele é fácil. O pecado, ele está em todo lugar. É amigos que estão batendo na sua costa. É pessoas que vêm lhe oferecer algo fácil. É pessoas que querem mudar a sua estrutura. Pessoas que falem, vai lá, eu já fiz. Às vezes não fez nada, ela só planta a semente. Então cuidado com essas amizades falsas que às vezes você coloca dentro da sua casa. Às vezes você coloca dentro da sua casa, está comendo do seu prato, está bebendo do seu copo, mas está falando mal de você. Então toma cuidado, irmão, toma cuidado com tudo isso, porque Deus, ele é claro. Paulo, ele chega para Corinto, ele só fala para aquele povo: saia desse caminho, nem tudo é bom. Olha como ele diz: a mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, irmão, o que você está esperando, irmão? Oh Deus! Assim como Paulo, nós estamos angustiados, porque o pecado ainda existe em nossa carne, como existe na carne de Paulo. Levantamos as vozes e fazer com que não queremos a buscar em Cristo o alívio desta dor,
o corpo desta morte. Nós às vezes não temos forças para ir até Cristo e expressar o nosso sentimento, mas temos força para poder ir para a bagunça e ofertar ao demônio os prazeres da vida. Por isso, irmão, que nessa noite, nós que já está chegando, já está chegando a noite, que nós possamos refletir através dessa palavra. Porque Paulo, quando ele escreve essa carta a Coríntios, Paulo está lembrando aos coríntios que eles também já tiveram um passado marcado por pecado, como hoje eu, através da palavra, estou lembrando a cada um de vocês que nós também tivemos um passado marcado pelo pecado. Assim como as pessoas mencionadas lá nos versículos anteriores de 6:10, 6:8, nós também fomos mencionados nesse versículo através da palavra de Deus. Coríntios foi transformado pela fé em Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. E tenho certeza que a sua casa, a sua família, os seus entes queridos que aceitam a palavra de Deus, elas também vão ser transformadas pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Jesus Cristo. Somos lavados, irmãos, somos lavados. Quando eu falo para você, eu citei aqui algumas das passagens que me deram. Eu falei assim: Senhor, por que lavados? Lavados, isso refere ao batismo. Nós já fomos lavados, nós já fomos batizados pelo poder do Espírito Santo. É a limpeza e renovação de nossos pecados. É uma nova vida. O batismo, ele é uma nova vida para todos os pecadores. Ah, eu tinha pecado. Você foi lavado. Você aceitou o batismo. Então você aceita agora as vestes novas. Vá como adúltera e não peque mais. Vá e não peques mais. Santificados. Santificados, irmão, não é você ser santo, mas é ser separado para Deus. É viver uma vida de acordo com os seus propósitos. Você foi lavado, recebeu o batismo, agora você foi santificado. Você foi separado para Deus, para uma vida de acordo com os seus propósitos. Cada um tem um propósito, cada um segue um caminho. Qual será o seu caminho? Será que você está no caminho certo? Então você foi lavado, já foi santificado e agora hoje justificado. Porque no qual ele declara que a pessoa que crê em Jesus Cristo é considerada justa aos olhos dele. Quando você reza a oração do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é sinal que você está fazendo uma oração falando: peraí, eu acredito naquele que pode, eu acredito naquele que deu, que é poderoso, eu acredito naquele que fez o céu e a terra, eu acredito naquele que está à destra de Deus, eu acredito. Então você foi justificado, então você foi lavado pelo batismo, santificado, separado para Deus e agora justificado, uma pessoa justa aos olhos de Deus. Então por isso que somos chamados meninas dos olhos de Deus. Hoje você pode falar, bater no seu peito e falar: eu posso dizer, eu sou uma menina aos olhos de Deus. O versículo, ele serve como um lembrete de todos os cristãos que têm um passado, mas pode ser transformado e viver uma vida nova em Cristo.
Eu não sei qual que é a vida que você está levando, eu não sei a vida que você tem levado, eu não sei o que você faz, eu não sei, para mim não me interessa. O que me interessa é dizer que hoje você foi lavado, foi justificado e foi santificado aos olhos de Deus. Você é uma pessoa separada. Ah, irmão, mas eu ainda estou vivendo uma vida de pecado, eu ainda tenho a minha namorada, ando de mão dada, tenho meu namorado. Isso não me importa, porque o dia do juízo está próximo, então ainda dá tempo, porque Jesus, quando sai do deserto, e ele vai para o deserto daqui a pouco, quando acabar o carnaval, ele sai a caminho, Mateus 4, ele sai a caminho do deserto, aonde ele ficará 40 dias e 40 noites lutando contra leões, contra fera selvagem, mas ele vai ser tentado o tempo todo, mas as palavras dele têm vida de vida eterna. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, irmão, o diabo, ele vai usar as palavras, ele vai usar um jeito simples de te almejar e fazer com que você acredita. Mas eu falo para você, meu irmão, se você estiver firme, em oração, se você acreditar que a palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida, é só dizer aleluia, glória a Deus, porque a palavra, ela pode transformar as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, o nosso grupo de oração. Então, quando você coloca a palavra em prática, Deus te dá discernimento de que Ele está na palavra. Amém? Que você possa, não sei se você precisa de oração, como eu preciso de oração o tempo todo, então eu quero orar por vocês, dizendo assim: Papai amado, Papai bondoso, Papai querido, que nessa tarde o Senhor possa descer, Senhor Jesus, através de cada um dos seus filhos, Pai, que estão, Senhor Jesus, hoje. Só sabe Deus onde eles estão. Senhor, pessoas hoje estão em praças públicas, pessoas estão em clubes, pessoas estão em todos os lugares. Mas, Pai, eles não estão te adorando. Pai, eles estão apenas adorando ao inimigo, ao diabo, Senhor Jesus. Mas o Senhor sabe de tudo e conhece o coração de cada um dos seus filhos. Pai, hoje eu oro, Pai, para cada pai de família, para cada família, Pai, que está com seus filhos na rua, que eles possam retornar são e salvos através da tua companhia, Senhor, como os discípulos de Emaús. Senhor, o Senhor traga eles de volta do mesmo jeito que eles foram. Senhor, ande na frente, ande do lado, ande atrás, ande em cima, mas o Senhor não deixa, Pai, nenhum mal, nenhuma peste perniciosa atacar os seus filhos, Pai, porque, Senhor Jesus, ainda eles são ainda justificados, eles são ainda, Senhor, uma palavra justa de Deus, santificado na tua palavra. Senhor, se eles receberam o batismo, o Senhor já concedeu a graça de livramento. Senhor, conceda, Senhor, a cada um dos seus filhos a graça de Deus e que receba a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa descer em cada família nessa tarde, que cada família que está passando por momentos difíceis, momentos espirituais, Senhor, onde os inimigos estão atacando por todos os lados, o Senhor possa descer e possa montar, Senhor Jesus, uma parede de bronze. O Senhor possa fazer com que eles estejam, Senhor Jesus, sem monte de Sião. Senhor, que o mal possa vir, mas o mal não prevalecerá, porque a tua palavra é fonte de vida eterna. Senhor, que o Senhor desça, Senhor Jesus, no trabalho de cada um dos seus filhos, que o Senhor fortaleça, Senhor Jesus, a cada um deles, dê discernimento, dê sabedoria para eles exercer a sua profissão. Senhor, que o Senhor visita também aquelas pessoas que estão encarceradas. Senhor, que eles não se arrependam do que fizeram, mas que eles estejam esperando a tua liberdade e veste nova através do batismo do Espírito Santo. Senhor, eu lhe clamo
orando nessa tarde, para a glória do teu santo nome, que o Senhor também possa visitar, Senhor Jesus, a cada um daquelas pessoas que estão no leito de hospital enfermo, esperando uma decisão dos médicos. Senhor, as pessoas já não têm forças para orar, mas por isso, Senhor Jesus, eu venho na tua presença lhe pedir para a glória do teu santo nome e para que o Senhor seja glorificado e nós a cada dia massacrados, diminuídos, porque somente o Senhor tem que ser exaltado e nós sermos diminuídos, porque somos miseráveis, porque somos pessoas, Pai, que ainda não acreditamos na fé, não acreditamos que o Senhor é o único Filho de Deus. Então, Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer com que essas pessoas abram o coração e possam, Senhor Jesus, aceitar a tua palavra de forma plena, de forma concisa, mas que elas possam também entender que somente o Senhor é o Rei da glória, é o Senhor que vai nos levar à terra prometida, é o Senhor que vai nos dar vestes novas, uma Jerusalém celeste, aonde não vai ter dor, nem choro, nem inimizade. Senhor, eu venho então na tua presença entregar, Senhor Jesus, essa oração, e que o Senhor faça, Senhor Jesus, dessa oração um pedido para todos nós, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, uma ótima tarde na presença do Espírito Santo. Aleluia. Deus fala e a gente confirma, porque, ou melhor, a gente fala e Deus confirma, porque somente é Ele que faz, é Ele que prevalece, é Ele que abre as portas. Se você está preocupado na sua vida, entrega a Deus, porque Ele vai fazer nova todas as coisas. Estamos num grupo de oração Jesus Vive, toda segunda-feira no Parque Aeroporto. Estaremos lá, ou eu estarei pregando, ou estarei orando, intercedendo, ou conduzindo com o João Batista para você receber a palavra de Deus, a semente que cairá em terra firme. Amém? Próxima pregação estaremos juntos, porque eu preciso de Jesus. Amém? Os